Já já a gente fala de cigarro e bebida alcoólica. E bons hábitos, né? Já já a gente fala sobre isso. Agora, você falou dessa reposição, então, desse reposicionamento da laringe no caso da Jamile. Isso demora quanto tempo para acontecer? Ou no caso da Jamile, demorou quanto tempo? Não, a Jamile, no instante, ela pegou mesmo menina, pequenininha, 12 anos, imagina. E é difícil ter disciplina para esse tipo de exercício, né? Com certeza. Muito difícil, mas ela tinha disciplina. E a Maria José, tudo de bom, é a mãe da Jamile. Então, foi rápido. No entanto, a Jamile, todo cantor, ele vai ficar com você a vida inteira. Por exemplo, Daniel, o cantor Daniel Sertanejo, ele é meu cantor desde os 24 anos de idade. Ele é meu cliente. Por quê? Porque eles vão e voltam, porque a laringe disposiciona, ou porque ele quer fazer um ajuste, por exemplo, com a Jamile vai fazer assim, por exemplo, um growling. Isso ela aprendeu a fazer, nós trabalhamos lá. Que delícia. E você vê que a Jamile usa recursos que o pessoal lá nos Estados Unidos utiliza, mas pouca gente aqui utiliza, né? Então, por isso que é uma voz especial. E às vezes você aprende para fazer em determinada música apenas, né? Exatamente. Agora, todo esse trabalho, você falou que é um trabalho que vai a vida inteira, né? Porque a vida inteira vai e volta, na verdade, né? Porque a cada trabalho tem um desafio novo. E se não tiver desafio novo, não é gostoso, né? Exatamente. Tem que ter o desafio novo. Agora, a Jamile já tinha aquele vozeirão já desde sempre, né? Então ela já tinha uma voz bonita desde sempre. Agora, tem muita gente que gosta de cantar, que não tem voz de cantor, mas gosta de cantar. Dá pra trabalhar essa voz pra ficar um canto bonito? Pergunta interessantíssima. Eu vou te perguntar se você acha feio Rod Stewart. Se você acha feio Louis Armstrong, que canta What a Wonderful World, se você acha feio. Se você acha feio Roberto Carlos, eu sou aquele amante, a moda antiga, você acha feio? Então são ajustes. Então Janis Joplin era completamente rouca e cantava. E faz um sucesso, já morreu faz muito tempo e faz sucesso até hoje. Então, é muito importante você que gosta de cantar, não importa o que você tem. Às vezes você tem uma alteração congênita, como nós chamamos. Você nasceu com esse problema, né? Então, você tem um sulco vocal, por exemplo, que as pregas vocais não fecham direito, você vai ser rouco. Mas será que esse rouco para você não é um timbre interessante para você cantar o seu rock evangélico, um sertanejo, por exemplo, né? Você vê no canto evangélico quantas vertentes lindas desenvolvendo, né? Então, por que não? Por que não ter esse ar na voz, desde que isso seja feito com o acompanhamento de um fonoaudiólogo e com saúde? Tudo é possível. Até quem não vai cantar profissionalmente, mas tem isso como um hobby e gosta. Canta na igreja, exatamente. Porque forçar essa voz sem ter esse acompanhamento pode prejudicar essa saúde, né? Exatamente. Então, você gosta de cantar na igreja? Você fica rouco? Vá procurar a ajuda de um fonoaudiólogo. Porque senão isso vai evoluir. E as pessoas que têm calo hoje na corda vocal, as mulheres, principalmente, serão aquelas que vão atender o telefone e vão responder assim, ó, pois não, o senhor quer alguma coisa? E não é o senhor, é a senhora. Então, esse calo vai aumentando, vai inchando as preguinhas vocais e vai piorar. Tá. Falar um pouquinho sobre a rouquidão. Quando é que tudo bem ficar rouco e quando é que não é legal? Também tudo depende, você vai ver. Então, por exemplo... Eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo pra você uma rouquidão. Acho demais que você consegue imitar as vozes. Porque quando você consegue, quando você trabalha com dublagem, quando você trabalha com teatro... E sua voz tá protegida. Você tá fazendo essas imitações, sua voz tá protegida. Completamente protegida. Muito bom. Porque quando a gente faz uma imitação, o leigo, né? Quem não trabalha com isso, a chance da gente tossir ou ficar rouco depois é muito grande. Com certeza. Tá. Mas enfim, de onde vem a rouquidão? A rouquidão vem de qualquer alteração ou da borda da corda vocal. As cordinhas vocais, elas estão aqui posicionadas, elas têm mais ou menos de 1,5 centímetro em nós mulheres, e a 2,5 em homens. Elas estão aqui. Quando nós respiramos, o ar entra e passa pelas pregas vocais. Quando nós falamos, as pregas vocais se aproximam e funcionam como se fosse o balão de festa
de criança, que você faz assim, tá? Com a boca do balão. É aquele jeito. E aí esse som sobe para o nosso trato vocal, que é o tubo vocal, e nós articulamos esse som. Então, se as pregas vocais não fecharem direito, Elas podem ficar roucas, como eu tô fazendo aqui. ou elas podem ficar soprosas, a voz, tá? Então, a rouquidão pode vir tanto de uma deficiência desse fechamento, uma flacidez, como de uma alteração da corda vocal, da borda livre da corda vocal. Por exemplo, um calo, um inchaço, edema da prega vocal, ou até alterações maiores, como câncer, por exemplo. 15 dias rouco, procure um médico, porque pode ser câncer. Tá. E o câncer é curável na laringe, se ele for pego no começo. Ele é completamente curável e você mantém a sua voz. Então não tenha medo de procurar. Porque você fica 100%, sua voz fica em ordem também. Se pegar cedo, né? Vamos atender um telespectador que está na linha. Quem fala certeza, conosco é o com prazer. Carlos, de Itaberaí, Goiás. Oi, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. Doutora, eu ouço a minha voz assim, quando eu gravo algo no telefone, cantando. Eu não sei se é porque eu não tenho tom, mas minha voz eu acho ela muito fina. Tem algum recurso, um tratamento, ou para me saber se essa é a minha voz ou se eu tenho algum problema causado mais jovem? Você é de Belo Horizonte? Ele é de Belo Horizonte? Goiás. Goiás? Goiás, né, Carlos? Então, um sotaque um pouco mineiro? Não tem nada a ver com Minas? Não, não. Então, é o seguinte, ó. A voz masculina aguda, ela não me parece, só ouvindo assim, lógico que eu precisaria examinar, mas não me parece que você tenha alguma alteração de muda vocal, por exemplo, que não aconteceu. Existe, às vezes, uma coisa chamada muda vocal incompleta. O menino muda a voz, mas como ele sofreu lá com o problema do bullying, ele muda, mas ele não muda tudo. Então, em vez de ele ficar com a voz uma oitava para baixo, ele vai ficar no meio do caminho. Precisa ver isso. Outra possibilidade, Carlos, né? Carlos, outra possibilidade seria você ter uma coisa chamada sulco vocal, que é uma alteração na borda da preguinha vocal, que pode dar a voz um pouquinho mais aguda. Não acho que a sua voz é aguda demais, mas você deve se incomodar ao telefone, às vezes, uma pessoa mais agitada talvez faça confusão, porque você faz um outro ajuste que a gente chama de metalização. Eu vou exagerar aqui para você, só para você poder sentir, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui com a minha voz, vou falar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Agora eu vou manter o tom, vou manter a mesma nota musical. Janeiro, fevereiro, março, abril. O que foi que pareceu para você? Que eu estou falando mais agudo. Mas, na verdade, eu estou apertando o fundo da garganta. E aí a voz sai desse jeito assim. E aí fica metalizada e aí todo mundo pensa que você está... Você tem um pouquinho dessa metalização. Lógico, da mesma forma que a pessoa anterior, né? Eu não estou te vendo. Tá. Eu precisaria avaliar. Mas o pouquinho que eu consigo escutar aqui, eu acho que você tem um pouco dessa tensão. Então, procure primeiro um otorrino, fale a respeito dessa possibilidade de você talvez ter um sulco vocal e procure depois um fonoaudiólogo na sua cidade. Perfeito. Carlos, obrigada pela sua pergunta, obrigada pela participação. O Carlos fala aqui, quando eu ouço a minha voz gravada, então eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu estou falando, mas eu não sei se essa é a voz que você está escutando. É o Carlos que pergunta? É o mesmo Carlos? Ele falou algo da voz gravada, bacana, né? Isso, então eu peguei a pergunta para te fazer aqui. Eu tô falando, eu estou me escutando e você está me escutando. Eu não sei se o que eu ouço é igual ao que você ouve. Pergunta muito legal essa, muito interessante. Não é. O que você escuta da sua gravação é o que nós escutamos na verdade. O que você escuta de você mesmo é que não é a verdade. Perfeito. Por quê? Porque nós escutamos a nossa voz tanto por fora quanto por dentro. E por dentro nós escutamos a vibração dos nossos ossos. Então, esse som que a gente escuta dos nossos ossos se mistura com o som que nós ouvimos por fora e aí nós achamos que a nossa voz é uma coisa, mas quando nós realmente a ouvimos
na gravação, ai, isso não é minha voz. Mas essa que é a sua voz. A gente escuta isso mesmo que tá gravado. Essa que é de verdade. Eu vou dar um recado para quem tá em casa, mas eu volto para você, inclusive, falar de uma situação que acontece. Algumas pessoas nascem com os 2 sexos. E já a doutora vai falar como é que fica a voz nesse caso, porque aí os pais precisam escolher o sexo desta criança, né? Já você explica pra gente, precisa ver que órgãos que estão lá, se eles estão funcionando. Já a doutora vai explicar tudo isso pra gente. Como é que isso funciona e como é que isso reflete na voz também. Tá todo mundo curioso, aposto. Eu já me escutei várias vezes, né? Eu tenho as gravações. Mas eu aposto que quem não tem essa oportunidade de fazer isso todo dia vai pegar um gravadorzinho, vai gravar num MP3 para saber o que o pessoal ouve. Qual é a sua voz? Porque não é essa que a gente escuta, né? Quando a gente fala. Outra pergunta que eu vou te fazer tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo. E de volume de voz mesmo. Se isso também influencia, tanto para manter a saúde da voz em dia, se é melhor não falar muito alto. Já você tem que lembrar, eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a falar sempre alto, falar um pouco mais alto. Já, vocês tiram essa dúvida. Minha mãe fala que eu tenho um microfone na garganta. Enfim, acho que eu preciso tomar um pouco de cuidado, talvez. Já, doutora Silvia Pinho vai tirar essas dúvidas aqui pra gente. Já, em 3 minutinhos, no próximo bloco, eu volto com a doutora Silvia Pinho, que é fonoaudióloga, doutora em comunicação, né? Distúrbios da comunicação. Já, você vai saber outras informações. Eu tô de volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre as principais mudanças, né? Hormonais na voz. Então, pra gente saber como é que a nossa voz muda e que tipo de relação totalmente direta tem com as mudanças hormonais do nosso organismo. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Silvia Pinho. Ela é fonoaudióloga, doutora em distúrbio da comunicação humana. Doutora, falar alto atrapalha a manutenção da saúde dessa voz? Da mesma maneira que eu tenho uma outra pergunta aqui, já vou aproveitar para fazer. Tem uma telespectadora, a Eliane de São Paulo, ela diz que usa muito a voz. Não sei se ela trabalha com a voz ou se... Profissional da voz. Né? Usa muito a voz e a voz dela falha quando ela tem que falar um pouquinho mais alto. Como se alguém estivesse segurando esta voz. Então a voz dela falha. Então fica o paralelo, né? De quem está acostumado, fala muito alto. O padrão é falar alto, com volume alto. E a pessoa que fala baixinho, quando precisa falar mais alto, porque às vezes é preciso falar mais alto, né? Com certeza. Então, assim, nós temos que lembrar que as pregas vocais são músculos. É um par de músculos. Então, como todo músculo, o treinamento vai fazer diferença. Perfeito. Por exemplo, é muito comum a gente pegar um cantor sertanejo, no começo da carreira, ele canta direitinho, ele canta no lugar certo, tudo certinho. Mas ele faz 2 shows, 2 apresentações, ele já não tem mais voz. Por que acontece isso? Aí ele vai tentar recuperar e reposicionar a voz, enfim, recupera. Com o passar do tempo, os músculos vão se acostumando com aquela demanda. E vão se acostumando. Se ele estiver bem posicionado, ele vai se acostumar com aquilo e a musculatura vai desenvolver. Então, você pega cordas vocais de pessoas treinadas, elas são fortes, grossas, firmes, as pregas vocais. Uma tora mesmo. Agora, no caso da pessoa que fala fraco, então imagina, ela sempre fala fraquinho assim. O que acontece com a corda vocal dela? Vai ficar fraca. Então, nenhum dos extremos é conveniente, até pra gente ouvir, né? Uma pessoa que fala tudo assim, não dá para escutar o que ela fala. Nem é que fala. Ou então uma outra que grita assim, também não dá. Perfeito. Né? Então tem a questão social também. Mas se ela fala muito fraquinho, quando ela for falar forte, ela não está acostumada, a voz dela vai quebrar. O que significa quebrar? Não mantém o fechamento. Então abre uma fenda, que a gente chama. Por isso que ela fala que falha a voz. Por isso que ela precisa procurar, primeiro um médico, sempre que tem um problema de voz, procura um médico otorrinolaringologista para ver se tem alguma alteração orgânica. Se não tiver, procure um fonoaudiólogo.